Olá, tudo bem? Começa agora mais um Star MetaCast, o seu podcast com muita informação, tecnologia, inovação. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e quem está aqui com a gente hoje é a psicóloga clínica e também palestrante nessa área da psicologia e em várias áreas que a gente vai descobrir agora, a Harumi Kawamoto. Harumi, tudo bem? Tudo bem, Cris. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a tua presença aqui no Star MetaCast, esse super podcast da agência Star Meta. Agradeço também quem está com a gente, acompanhando aqui essas informações e os nossos episódios que estão sempre disponíveis nas redes da agência Star Meta. E vou começar aqui perguntando para Harumi. Harumi, olha, você é palestrante, psicóloga que atua na área clínica há 13 anos, especialista em mindfulness, psicologia positiva, gestão de tempo, tem tanta coisa legal, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos assistindo, contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom, obrigada aí pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Harumi, psicóloga clínica já há 13 anos. Eu sou especialista na área de mindfulness, psicologia positiva, neurociência, reabilitação física e psicopedagogia. E eu também tenho vários cursos ao longo aí da minha carreira, que vão desde hipnose, arte-terapia, psicofarmacologia, psicopatologia, enfim, são muitos cursos aí ao longo da minha experiência clínica de 13 anos. Que legal. Quando você fala psicologia clínica, você se refere ao atendimento a pacientes, é isso? Isso. Seria o atendimento individual, atendimento de casal e também atendimento de grupo que eu faço. E além disso também, como você falou, também faço palestras e treinamentos na área de desenvolvimento pessoal e também de saúde mental. Então isso pode incluir desde a parte de gestão do tempo, de liderança, de comunicação. E também na parte da saúde mental aparece muito a parte tanto da prevenção quanto tratamento em relação à ansiedade e burnout. São temas muito recorrentes. Também outro trabalho que eu faço bastante, assim, muito forte, é o trabalho de autoestima. Palestras e treinamentos focados com relação à autoestima. Nossa, gente, quanta coisa legal, né? Harumi, e assim, como é que você definiu na sua vida que você seria psicóloga? Que essa área seria realmente o que você tinha vontade de trabalhar, de atuar e de se aperfeiçoar profissionalmente? Cris, inicialmente eu não queria ser psicóloga. Foi uma mudança de área durante uma orientação vocacional. Na minha época do colegial, eu fiz orientação vocacional e eu gostava muito da parte de natureza, né? E eu me via muito inclinada para fazer a parte da biologia. Porém, quando eu fiz a orientação vocacional, eu vi que essa não era a minha vocação. Eu vi que eu não tinha afinidade com a questão Eu tinha identificação de gostar, assim, da natureza, porém não era a minha vocação para trabalho. E eu descobri isso durante esse treinamento que eu tinha feito da orientação vocacional, que eu recebi toda essa parte mesmo, assim, do suporte de um psicólogo. E durante as atividades que eu fui fazendo, eu acabei vendo assim que não é por essa área que eu quero seguir. Porque tem alguns pontos da biologia que elas são muito engessadas, dependendo da área que você atua. E alguns campos assim que são restritos. E conversando, entendendo um pouco mais da área, eu vi que aquela não era a área que eu queria seguir. E eu gostava muito de comportamento humano. Na época da faculdade, a gente estudou Freud e estudou Skinner. O Freud seria o pai da psicanálise e o Skinner da psicologia comportamental. Eu me apaixonei muito pelas disciplinas. Eu sempre gostei muito de comportamento humano, de ajudar pessoas. E foi nessa trajetória que eu acabei entrando na psicologia. E somado a isso também, tem questões da minha história de vida, que eu precisei também de momentos ao longo assim, da minha infância. E quando eu fui somando tudo isso, junto com esse propósito, junto com essa identificação com os teóricos, eu fui me encaixando na psicologia. E foi assim que eu acabei entrando nessa área. Que legal! Então, quando você inicialmente pensou em cursar algo relacionado à biologia, qual era a área prioritariamente assim, que você imaginava? Quando foi biologia, era algo relacionado à natureza, mexer com natureza, era isso que eu tinha em mente. Biologia mesmo? Não é a área de biológicas, é biologia mesmo que você imaginava? Era biologia mesmo, era mexer com a natureza, alguma pesquisa com relação a fauna, flora. Fauna, flora, exatamente isso. E até hoje eu sou apaixonada por flor. Isso eu ainda não perdi, isso faz parte da minha essência. Inclusive, a psicologia positiva, ela fala que nós temos 24 forças que fazem parte de todo ser humano. Uma delas é a apreciação da beleza e excelência. Essa é uma das minhas forças, assim, mais fortes. É uma das minhas forças de assinatura, que fazem parte da minha essência. Então, se você vê no meu treinamento, o que eu preparo de material, é tudo muito bonito, tem qualidade, você olha assim, é caprichado.
E essa parte assim, da natureza também, ela reflete essa força também. Até hoje eu carrego ela muito forte dentro de mim. Ela faz parte da minha essência, isso não mudou. Só mudou assim a área, entendeu? Então a apreciação da beleza também, ela fala muito sobre você apreciar atitudes boas das pessoas, além de apreciar a arte, tudo que envolve assim o belo, nesses dois sentidos. Então essa é uma força de assinatura minha. E o que eu falei, essa parte de gostar de natureza, gostar de flor, gostar de arte, essas atitudes também que eu vejo das pessoas, uma atitude bonita, assim, isso não mudou com relação à minha essência, isso eu tenho até hoje. Bom, na verdade, hoje, gente, a Harumi Kawamoto ajuda as pessoas a florescer. Literalmente, né? É legal, que gostoso ouvir esse seu relato, né? Literalmente. Hoje eu ajudo as pessoas a confiarem mais em si e terem uma vida mais leve. Esse acaba sendo o meu objetivo, seja dentro de um treinamento, seja dentro de uma palestra, ou seja dentro do processo terapêutico. Eu ajudo as pessoas a conseguirem sair, sabe? Conseguirem sair um pouco daquele momento difícil, conseguir ver possibilidades. E encontrando isso dentro dela mesma, esses cursos dentro dela. Então, realmente, o meu objetivo acaba sendo ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve. Harumi, e ao longo da sua carreira, né, lidando com muitos desafios, essa gestão de pessoas, tem algo que você destaca que foi, assim, agregador para você e, ao mesmo tempo, desafiador? Cris, teve vários momentos. Teve vários. Porque ser psicólogo é uma tarefa com uma responsabilidade muito grande. Porque você está lidando com pessoas e em vários momentos da vida. Tem pessoas, assim, que estão em um determinado momento, pessoas que estão em outro. E cada uma traz algo para você, buscando a sua ajuda. Então, ao longo da minha carreira, houve vários. E assim também como aprendi muito com eles, porque cada um também, da sua forma, me agregou algo, me ensinou algo. Então, cada um em um momento me ensinou alguma coisa e eu também pude ajudá-los de alguma forma dentro do meu conhecimento. Então, assim, acho que desafios, assim, acho que foram muitos em várias situações, em vários contextos. E isso é algo assim que eu digo que é contínuo, porque eu lido com pessoas. E lidar com pessoas não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa é uma, cada um vai ter sua história, e cada um vai ser um processo, entende? E isso em qualquer situação, seja desde um treinamento, ou seja também na área clínica, que é mais profundo. Então os desafios eu digo que eles são contínuos dentro da minha área e o aprendizado também é contínuo. Hoje, que problemas, vamos dizer assim, que situações você acredita que normalmente levam mais as pessoas à psicologia clínica? O que você identifica mais em relação a esses comportamentos que fazem a pessoa fazer essa busca, não apenas pelo autoconhecimento, mas esse pedido de ajuda? Eu vou voltar de novo no depende. Mas hoje o que eu recebo mais no consultório são situações relacionadas à ansiedade. São pessoas que de alguma forma têm alguma insegurança em um determinado ponto da vida, algum medo, e buscam esse acompanhamento para realmente conseguir suprir e a fortalecer eles nessa área. Então, parecem muitos casos com relação à ansiedade e também com relação à autoestima. E com relação à autoestima, você consegue abrir para um leque muito grande de situações, e de ansiedade também. Então, desde situações assim, de exposição no trabalho, desde assim, de dificuldades no relacionamento, dificuldades também de se autorregular, sabe, de comportamento, ou dúvidas que tem com relação à vida. E também tem gente que busca para desenvolver determinado aspecto que ele gostaria de melhorar na vida dele. Então, tem pessoas que buscam por causa da relação da obesidade, situação da obesidade. Então, são muitos motivos que fazem as pessoas buscarem, mas na minha experiência, hoje, o que buscam é muito relacionado a esses dois. E também com relação a conflitos internos, com relação a coisas que elas carregam da história familiar também. Isso parece com muita frequência, né? Feridas que as pessoas carregam, né, dessa infância, que repercutem até hoje, né? Porque nós somos adultos que, na verdade, somos representação de tudo que nós vivemos a vida toda, né? E conforme a nossa história, a gente vai ter um determinado comportamento hoje. Então, nesse sentido, quando a pessoa busca terapia, é necessário mexer em muitas questões dela que estão relacionadas, muitas vezes, a questões lá da infância dela. Então, assim, os motivos são diversos, mas hoje, dentro da clínica, são esses dois que mais aparecem para mim. A ansiedade e a autoestima. Perfeito. Você comentou, né, sobre essas questões que todos nós carregamos desde a infância. O
problemas, desafios, também alegrias, né? A chamada criança interior que cada um de nós tem. Tem alguma dica para quem está nos assistindo para poder lidar com esses conflitos e, ao mesmo tempo, com esses momentos felizes que a gente viveu na infância, hoje, na vida adulta? Como é que você trabalha com tudo isso? Porque cada um de nós tem essa estrada, é uma pessoa, tem uma identidade única, né? Como que a gente consegue administrar tudo isso? É possível? É possível, mas é uma estrada muito longa, não é um caminho fácil. Ele é um caminho longo, não existe fórmula mágica. Se alguém prometer para você, eu resolvo o seu problema em um final de semana, não acredite. Não é possível. Porque se você é uma somatória da sua vida, das suas experiências, como que você pode resolver um problema que você carrega desde a sua infância em tão pouco tempo, entende? Porque é uma marca muito forte que você carrega do trauma, né? E isso está ali cristalizado dentro do seu cérebro. Tem uma forte, assim, área que tem essa lembrança marcada. E a gente tem uma tendência a gravar mais forte o negativo. Então, para 3 coisas boas, uma negativa. Aliás, essa parte eu vou refazer, tá? Vamos voltar. Daí. Então, é muito forte essa presença do negativo dentro de nós. Isso é uma questão, assim, genética. Pra gente sobreviver, a gente grava mais fácil o negativo do que o positivo. Então, se uma pessoa fizer uma coisa ruim pra você, vai precisar de 3 coisas boas pra você conseguir perdoar aquela uma negativa. Porque o peso é esse. Isso é estatística mesmo? Isso é estatística. Então, a gente grava mais forte o negativo. Só que imagina na sua infância você não ter recursos e gravar essas situações que muitas vezes lhe causaram algum trauma. Você entende? É muito forte, é muito intenso. Então, o que eu posso dizer para a pessoa? Busca um processo terapêutico. Procura um psicólogo da sua confiança, tente ver como que ele trabalha, converse com ele, tente ver a abordagem, para tentar, assim, conseguir se identificar com uma pessoa que realmente possa trabalhar com você e te ajudar. Nesse processo, assim, mais profundo. Sim, é possível. Porém, eu não posso dizer para você que é algo rápido, não. É um caminho longo, mas ele é possível se você tiver coragem para querer trabalhar esse mundo interno. Porque fazer psicoterapia exige coragem, não é uma tarefa fácil. Porque você vai ter que olhar para suas sombras. Além de você ver o seu potencial, você vai ter que ver também esse lado escuro que muitas vezes a gente nega. Porém, o que a gente nega, ele aumenta dentro de nós. A angústia vai aumentar. E você nunca vai resolver o problema enquanto você não olhar para isso, entende? Então, minha recomendação para as pessoas é busque um processo terapêutico. E uma coisa também que ajuda bastante é se você começar a trabalhar a gratidão dentro de você. Essa é uma das forças da psicologia positiva também. E quando as pessoas são gratas, elas têm mais satisfação pela vida. Esse é um ponto que você já pode fazer independente de psicoterapia. Existem questões que são mais profundas que realmente eu aconselho uma psicoterapia. Mas existem coisas que você pode fazer hoje que já vão te ajudar. E a gratidão é uma delas. Comece a ser grato pela sua vida, pela sua existência, por poder comer, por poder se alimentar, por poder enxergar, sabe? Comece por pequenas coisas e depois abra para outras coisas. Por quê? A gratidão está associada à felicidade. Isso é uma forma de você conseguir olhar de uma forma mais ampla a sua vida e não enxergar ela assim, tão só com os pontos negativos, sabe? Que é a nossa tendência. Então, assim, a gente começar a mudar um pouco a nossa visão, sabe? Então, a gratidão é algo que a gente já pode começar a aplicar e que já vai ajudar. Agora, Harumi, quem está nos assistindo, por exemplo, e está pensando assim, mas eu não tenho tantos motivos para ser grato, estou desempregado, não estou num relacionamento amoroso bacana, estou me sentindo triste com a perda de um familiar, com alguma situação momentânea. Como é que a gente consegue encontrar essa gratidão dentro da gente diante dos problemas do dia a dia? O que a psicologia positiva indica para acontecer isso? Quando a pessoa, nesse ponto que você está me falando, né? Uma pessoa que está muito triste, muito angustiada. Mas tem divórcio, né? Uma situação difícil, né? A gente tem que aceitar a situação. Tem que aceitar, porque a psicologia positiva, ela não vem para ensinar que você tem que ser bom e positivo o tempo todo. Não é isso. Qual é o princípio? O princípio dele é ver o lado bom do ser humano. É ver que ele tem um potencial inato e o estudo da felicidade. Foi a partir disso que surgiu a psicologia positiva. Mas ela não nega
o que é o ser humano e os sentimentos dele. Ou seja, os sentimentos ruins ou os problemas também fazem parte, tá? Fazem parte. Não é tudo lindo e maravilhoso, Não. então, né? Não, eu só tô te falando da gratidão, porque a gratidão te ajuda a mudar a ótica da vida. Sim. Ela é uma força que, se você aplicar, você vai ver a vida diferente. Só que você tem que aplicar. Nessa situação, a gente tem que entender que faz parte da nossa vida os altos e baixos. E que isso contribui para o nosso crescimento. Então, o primeiro ponto é aceitar. Segundo ponto é, tô triste. Viva essa tristeza. O luto faz parte da vida. Então, viva essa tristeza. O que você não pode é fugir do sentimento. Fugir vai aumentar ainda mais a sua angústia. E você não vai resolver nada. Então, viva o que precisa ser vivido. Aceite esse sentimento que está acontecendo. E viva ele, o que está acontecendo nesse momento. Mas, além dessa tristeza e desse luto que você está vivendo, você também tem que abrir a sua percepção para o que está acontecendo. O que essa situação me ensinou? O que isso está me ensinando? Entende? E mesmo nas dificuldades, existem coisas pelas quais a gente pode ser grato. Porque uma pessoa que está vivendo isso é porque ela está viva. Então ela tem a oportunidade de estar viva. Ela tem a oportunidade de poder respirar, sabe? De estar sentindo as coisas. Isso também pode ser uma forma de gratidão. Mas assim, o sentimento, ele não pode ser, sabe, Cris, ignorado. E numa situação, por exemplo, que a pessoa tá muito triste, um estado depressivo, né? Aí eu acho que cabe também uma outra força, a esperança. A pessoa precisa entender que a esperança, para ela melhorar, para ter condições de vida melhor, para mudar a situação. É possível um outro cenário no futuro. Acho que esse é um outro ponto que a pessoa também pode se apegar. As coisas, elas não são estáticas, elas mudam. Entende? Só que se eu escolher olhar para o negativo e achar que meu futuro vai ser negativo, o que isso vai gerar em mim? Mais negatividade, né? Mais angústia, mais tristeza, mais dor. E você vai se afundar cada vez mais. Mas e se eu escolher ver um futuro melhor? Se eu me projetar num futuro melhor, o que vai acontecer? O que acontece, Cris? Se me ver melhor, um futuro melhor. A ideia é que a gente melhore, que a gente esteja bem, né? Você vai ganhar motivação para mudar. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que a esperança, nessa situação, além da gratidão, usar a esperança, tá? Eu acho que é muito importante isso. É o que eu falei, né? É uma ciência, existem muitas forças, elas podem ser usadas de muitas formas. Sim, com certeza. Tanto que um dos treinamentos que eu fiz, né, foi como cuidar do seu dinheiro com sabedoria. E uma das forças que eu usei foi o autocontrole. Para ajudar as pessoas com relação ao impulso, a controlar o impulso delas. Que também é um problema que acomete muita gente, né? Você tá no shopping, você tá na rua, você fala, vou comprar mais isso, passa no cartão, aí vai, e a gente vai se endividando cada vez mais, né? Sim. Eu quero falar daqui a pouquinho, Harumi, um pouquinho mais dos treinamentos, né? Que você dá e tudo mais, mas ainda falando sobre desenvolvimento humano, a gente sabe que depois da pandemia, as pessoas também ficaram um pouco mais medrosas, mais receosas, muita gente perdeu entes queridos, teve medo de morrer, teve medo de ficar doente, né? E aí você falou da questão da ansiedade, que leva muitos pacientes ao consultório, e a gente também tem a questão da depressão, que muita gente, às vezes, acaba enfrentando, né? Teve um dia que eu li uma frase que eu achei bem interessante, e não é autoajuda, que fique claro, porque, aliás, tudo que a Harumi está falando aqui, gente, não é autoajuda, não. É psicologia positiva, né, Harumi? E isso tem embasamento científico. Sim, exato. Tudo que está sendo dito aqui, ele tem todo um embasamento científico, um estudo longo do Martin Seligman, são anos e anos de estudo, né? E o berço da psicologia positiva foi lá nos Estados Unidos com o Martin Seligman. Então, assim, ela é uma ciência nova. Claro. Ela é recente, mas, assim, ela tem todo o embasamento científico para comprovar. Então, tudo que está sendo dito aqui, ele tem embasamento científico. Sim. Não é algo assim que não tenha evidência, ele tem. E também tem um pouco da minha experiência clínica numa conversa, né? Juntando tudo. Que a gente junta, né? Mas estamos falando de ciência e não de autoajuda também. É importante a gente ressaltar isso, né? E aí a gente tem essas questões como a depressão, a ansiedade. Você realmente nota que esses sintomas e esses sentimentos, eu diria, e essas doenças, é claro, realmente tiveram, assim, um aumento após a pandemia, pelo que você sente das pessoas, ou mesmo no dia a dia do consultório? Olha, Cris, eu vou te dar uma informação muito importante agora.
O Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade. Isso foi antes da pandemia. Esses dados são de antes da pandemia? Antes da pandemia, são de antes da pandemia. Com a pandemia, o que eu vejo, tá? Tanto em consultório, quanto também com relação às pessoas ao meu redor, amigos, familiares. Sim, as coisas se agravaram. A questão da saúde mental, ela se agravou, sim. Porque, né, nós passamos, assim, algo muito grave, né? Um período aí de isolamento. E o ser humano, ele é social. A gente viveu um período, assim, de isolamento e com medo muito grande. E isso, com certeza, fez aumentar o número de índices de ansiedade na sociedade. E depressão, você acredita que também? Também. Inclusive, é interessante, né? Eu não tenho nenhum dado aqui específico, mas já li muito sobre o assunto. E a Harumi Kawamoto é uma psicóloga que estuda demais esses índices todos relacionados ao comportamento humano. E a gente também teve, depois da pandemia, uma busca maior por psicólogos também, né? Teve. Eu acho que a pandemia, ela serviu para ensinar as pessoas muitas coisas. Ensinar o valor da vida, serviu para ensinar as pessoas a importância do outro, serviu para elas repensarem a vida delas, serviu para elas pararem de fugir e olhar para algumas coisas que estavam dentro de casa, porque antigamente as pessoas elas tinham muito escape por causa da vida social, só que de repente com a pandemia elas tiveram que ficar reclusas. Elas tiveram que lidar com questões delas e também com questões da própria família delas. Uhum. Então, assim, foi um momento que as pessoas tiveram que olhar muito pra dentro, sabe? Ver muita coisa. Então, acho que ela serviu para as pessoas pensarem muitas coisas, refletirem sobre muitas coisas, assim, sobre a vida e tudo mais. E a questão da saúde mental, devido a todo esse cenário, né? Que foi, assim, terrível para todos nós, né? Nós vimos, assim, perdemos muitas pessoas ao longo desse período de pandemia. E isso serviu para as pessoas verem a importância de cuidar da saúde mental. Então, começou a se falar muita coisa que antes não era dita. Então, começou a se trabalhar o estigma do psicólogo. E foi levantada a importância da saúde mental, uma bandeira, né, da saúde mental. Inclusive, agora em janeiro, nós tivemos Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre saúde mental. Então, essa bandeira foi levantada. E com isso, as pessoas começaram a buscar mais ajuda, por conta mesmo para ter esse suporte durante a pandemia e depois da pandemia também. Então, eu percebi, sim, que houve uma busca maior por conta disso, sim. O que é bacana, as pessoas estarem buscando esse autoconhecimento, esse apoio terapêutico, até para se tornarem pessoas melhores, né? Exato. O que eu acho bem interessante também, Harumi, é que vocês, como psicólogos, né, precisam também ter um apoio emocional de um outro colega. Como é que é esse bastidor aí? Quer dizer, para estar pronta para atender num consultório, para desenvolver minhas palestras, trabalhar nessa questão de gestão de pessoas, eu também preciso estar bem, né? Precisa. Como é que vocês lidam com isso? Porque assim, como eu falei, a psicologia ela tem um desafio. A gente tem uma carga muito grande, porque a gente lida com vidas. Uhum. E pra gente cuidar de outra pessoa, você não pode dar o que você não tem. Isso é uma premissa. Eu não posso dar para outra pessoa que eu não carrego dentro de mim. Se eu não estou bem devido a alguma situação X, Y, Z, eu preciso cuidar de mim. Eu cuidar de mim, o que eu preciso fazer? Psicoterapia. Uhum. É uma premissa, entende? Para você poder cuidar de alguém, você precisa estar bem. E aí que entra isso da gente também fazer a psicoterapia, um psicólogo. Para você realmente estar ali o mais preparado para conseguir ajudar ali aquela pessoa, entende? Que está buscando a sua ajuda, o seu apoio mesmo, enquanto profissional da saúde. Uhum. Bom, a Harumi, como a gente falou aqui, trabalha muito com o desenvolvimento de pessoas, né? E a gente sabe que hoje, especialmente no mercado de trabalho, no mundo corporativo, a gente precisa de muita inteligência emocional. Define pra gente, Harumi, o que é a inteligência emocional e por que ela é tão importante no bem-estar mental? A inteligência emocional, a gente pode definir, tá bom, conforme o Goleman seria o pai da inteligência emocional, ele tem um livro que se chama Inteligência Emocional, e ele fala que a inteligência emocional é como você percebe, como você lida com as suas emoções e seus sentimentos. É a forma como você consegue lidar, tanto dentro quanto fora, seja você consigo mesmo, ou seja externalizando, socializando com as outras pessoas. Então a gente entra um pouco assim, né, como você lida com suas emoções. É isso a inteligência emocional. E quanto mais inteligência emocional você tiver, mais sucesso você vai ter na vida. E como desenvolver aí no nosso dia a dia essa inteligência emocional, lidando com os obstáculos, né, que a vida de todos nós tem
E também, claro, com os seus sentimentos, suas emoções, sua rotina, de fato. Para você desenvolver inteligência emocional, você tem que desenvolver autoconhecimento. Você tem que entender quais são os seus padrões, o que você carrega dentro de você e o que você dá para as pessoas. E o que você dá para si também. O que eu dou para mim, o que eu faço comigo, como eu me trato, como eu olho para mim, por que eu ajo assim, por que eu estou respondendo desse jeito. Tudo isso envolve autoconhecimento. Então, o primeiro passo para você desenvolver inteligência emocional é a autoconsciência. E a autoconsciência é você começar a entender o que está acontecendo dentro de mim. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, ó. Faz de conta que você está muito bravo com algo do seu trabalho. Insatisfeito, né? Aí você chega na sua casa e faz de conta que você está com a sua família. E você começa a ficar... Faz de conta que o seu marido... Vamos dar um exemplo assim. Faz de conta que o seu marido fala algo. E aí você vira e fala assim... Por que você ainda não esquentou isso aqui? Brava com ele, né? Foi algo que ele fez? Não. Foi algo que você carregou do seu trabalho. Alguma coisa ali que aconteceu... que você não conseguiu lidar ali com aquilo, que é natural, a gente acontece isso o dia todo, a gente lida com isso é um processo, só que a gente não conseguiu nomear isso antes. Eu fiquei com raiva porque aconteceu X situação no meu trabalho, eu me senti sobrecarregada por causa de X situação. Então, quando a gente entende isso, você começa a nomear os seus sentimentos. Isso é autoconsciência. E para isso, o mindfulness é uma excelente ferramenta, a atenção plena. É você observar o que você está sentindo. E normalmente as pessoas não fazem isso. Mas isso exige um olhar para dentro, né? Não olhar para fora. Ó, em vez de culpar o outro... o outro fez isso comigo, o outro... Para. Volta para dentro. Eu. Não se coloca nesse papel de vítima e culpa o outro. Não, eu. Vai para dentro. Eu. Por que eu estou com raiva nesse momento? Eu não vou culpar meu marido porque ele fez aquilo, não. Porque eu estou com raiva. O que em mim, aquela situação do meu trabalho me gerou esse sentimento? Entendeu? Só que as pessoas costumam ser o quê? Reativas. Elas nem param para entender o que elas estão sentindo. E se eu não entendo o que eu estou sentindo, como que eu posso pensar em como lidar? Em como criar estratégia, entende? Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Autoconsciência dos seus próprios sentimentos. E até um passo um pouco mais profundo, quando é algo que fica muito forte em você, por que isso está tão forte dentro de mim? Será que isso aqui tá pegando em algum trauma que eu tinha e por isso está tão intensificado o sentimento aqui nessa situação? Porque você acha que a gente tem tanta dificuldade de fazer esse movimento, desse olhar para dentro, né? Porque é muito fácil a gente julgar o outro, né? Falar sobre a vida do outro, comentar, porque aquela pessoa me chateou, agiu assim ou assado. Agora, realmente, esse movimento que você está dizendo que é importante para a gente fazer, para esse autodesenvolvimento, ele é bem difícil, né? Por que você acha que é tão complicado a gente realmente parar e pensar de que forma que a gente pode agir para controlar melhor as nossas emoções e mudar, se necessário? Cris, eu acho que tem uma questão cultural. A gente não é educado para aprender a lidar com as nossas emoções. Você acha que isso começa desde criança, então? Eu acho que começa na nossa base, na nossa infância. E aí a gente é adulto e vai replicando isso. Eu acho que começa uma questão de não termos uma educação para aprender a lidar com as nossas emoções. Tanto que nesse livro aí do Daniel Goleman, eles falam: o seu sucesso, 20% é QI. Os outros 80% é inteligência emocional e outros fatores. Então, assim, 20% de QI não é o que vai garantir seu sucesso. Isso é muito... Na verdade, se você comparar, de 20 para 80 é muito pouco. Muita diferença, claro. Só que o que a gente estuda na escola? O que a gente estuda? A gente estuda matérias para aprender a lidar com o quê? Com QI. Para você ser mais inteligente. É isso que a gente estuda na escola. Ou seja, o emocional fica um pouquinho de lado e sempre é priorizado o racional. A gente estuda inteligência emocional na escola? Não. Pelo menos na minha geração, não. Não, nem no hoje. A gente sabe que existem, claro, movimentos para que esse emocional seja mais trabalhado hoje. Isso é bem bacana a gente observar que há uma tendência da sociedade para isso, mas realmente é difícil, É algo novo, né? E eu acho que também tem uma questão dos pais, né?
por não ter essa cultura, não é que são, não usar a palavra culpado, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que pessoas que ainda não tinham esse conhecimento, vamos usar isso, eles ainda não tinham clareza sobre como fazer isso. Então, muitas vezes, eles não sabiam fazer, eles não se autorregulavam. Então, é isso que eles davam para os filhos, entende? E aí, nisso, eles iam crescendo dessa forma. Eu naturalizo para quem está nos assistindo, que com certeza está pensando, poxa, Harumi, eu tenho filhos na idade infantil, na adolescência, etc e tal. Tem alguma dica que você dá para que esses pais, esses avós, esses tios, essas pessoas próximas de crianças e adolescentes já possam começar a desenvolver isso desde a infância e a adolescência? Porque acho que isso tornaria a sociedade bem melhor, né? Com certeza, Cris, com certeza, com certeza. Lembra aquela premissa que eu falei no início? Você só pode dar o que você tem? Os pais comecem a trabalhar isso dentro deles. Se você é pai, se você é mãe, começa a cuidar disso dentro de você. Começa a se tornar um adulto com mais consciência dos seus sentimentos e começa a trabalhar estratégias dentro de você. Porque ao fazer isso, você vai dar isso para os seus filhos. Porque você é o modelo dele, você é referência. E tudo que você vive, o que você dá, é o que seu filho vai carregar. Então comece trabalhando em você adulto para você poder dar isso para o seu filho. Que é isso, né? Nós somos frutos, né, da nossa história. E a gente tem um componente genético e a gente tem um componente ambiental. Tem fatores, mas assim, uma parte da escola, uma parte das experiências. Mas qual que é a base? Os pais. Ou quem cria a criança, Sim. Tá? Tô dizendo, gente, tô falando pais aqui, mas entendam a pessoa que cuide dessa criança. O responsável pela criança, por essa formação. Exato, né? exato. Claro. Porque o conceito de família, inclusive, é isso, é quem cuida da criança, tá? Mas essa é a base é a família, isso não tem como tirar. A base é a família. Inclusive, para essa criança ter mais autoestima no futuro. Eu ia falar de autoestima, porque assim, uma criança com autoestima também é um adulto bem resolvido, né? E queria que você falasse um pouquinho como é que a autoestima, né, ela impacta a vida de uma pessoa, porque você trabalha muito com isso nos treinamentos. Impacta. Uma pessoa que acredita em si, ela faz. Ela tem um bom julgamento a seu respeito e uma boa percepção. Vou começar com o conceito de autoestima, tá bom, Cris? Vamos entender a autoestima como a forma que você se vê, se percebe e se julga. É algo de dentro, é como você se vê. E ela não é só a sua imagem estética. A sua imagem estética, ela faz parte da sua autoestima, mas ela não é só isso. Ela é um componente de fatores de como você se percebe. E quando você tem uma autoestima que ela tá equilibrada, que ela tá boa, você consegue tanto ver os seus pontos positivos, quanto também os pontos negativos. A pessoa que tem autoestima não é aquela pessoa que se acha maravilhosa e acha que não tem defeito, não é. Ela consegue enxergar os dois lados. Ela enxerga os luz dois lados. E a sombra. E ela, inclusive, trabalha as sombras dela para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. E isso é uma boa autoestima. É uma pessoa que sabe reconhecer o seu potencial, que acredita em você, tem uma boa percepção de si, mas também sim sabe ver suas dificuldades e seus pontos fracos. Porque a gente tem os dois lados, ninguém é perfeito em nada. E esse ponto que precisa melhorar, a pessoa que tem autoestima, ela consegue fazer isso. Então, as pessoas que têm sucesso na sua vida, seja em vários aspectos, em vários campos, são pessoas que têm uma autoestima mais equilibrada mesmo, que consegue realmente olhar para dentro e tá mais consolidada essa autoestima. Ela tá mais forte. Além da terapia, do autoconhecimento, existem estratégias para a gente melhorar a nossa autoestima e ter essas percepções todas sobre a gente mesmo? Sim. Quais são? Tem sim. A gente tem sempre aquele olhar pro negativo. E quando a gente entra vou pegar um quadro de ansiedade como exemplo. Você intensifica esse olhar e ele é alterado. Em vários quadros, na verdade, isso acontece. Mas já é uma tendência do ser humano esse olhar negativo para si, tá? Independente de patologia, independente de doença. Já tem essa percepção pro negativa. E se você focar nisso, você vai ficar uma visão mais distorcida da realidade a seu respeito. Então, ao invés de olhar o negativo, por que não olhar o positivo do que você tem? Mudar esse mindset? Por que não mudar a sua percepção a seu respeito, ao invés de focar no nossa, eu não consegui entregar aquilo no tempo. Eu não consegui fazer aquilo do jeito que a minha chefe queria. Em vez de olhar para isso, por que você não olha?
todo o seu esforço para fazer aquele trabalho. Entende? Todo o seu empenho para fazer aquilo. Porque uma das técnicas para melhorar a autoestima é isso. É você conseguir olhar para dentro de si e ver os pontos que você tem de bom. E isso a gente não precisa resumir só na parte profissional. Você pode pensar, uma vez eu dei um treinamento para um grupo de mulheres empreendedoras. E aí uma mãe, eu falei assim, o que vocês têm, né, de bom, não aguento da sua história, né, o que vocês podem me contar. Fiz um exercício de mentalização, enfim, foi bem emocionante. E ao final houve um relato de uma pessoa, né, que contou que o grande feito dela era ser uma boa mãe pro filho dela. Só que muitas vezes isso não é valorizado. Parece que é obrigação. Exato. Só que não. Isso tem um valor imenso. É uma tarefa muito complexa cuidar de um filho. E conseguir educar bem um filho, sabe? Para o mundo, para a sociedade, para a família, sabe? E isso tem um valor imenso. Então, às vezes, a gente tem que buscar olhar para isso, para cuidar disso, trabalhar isso e começar a resgatar esse valor que muitas vezes a gente perde, entende? Esse é um fator. Segundo fator então a gente buscar dentro da nossa história as coisas boas, as nossas qualidades. Isso já vai ajudar a gente a consolidar a nossa autoestima. Mas existem muitas outras técnicas, claro, muitos outros pontos. Mas eu acho que essa é uma boa linha de partida. Você que está aí assistindo, pega um papel, faz uma linha. Vai ser a sua linha da vida. E aí você vai colocar ao longo da sua vida os seus pontos principais, tá? Tanto os pontos baixos quanto os pontos altos. E olhe para esses pontos altos que você teve, que você conseguiu desenvolver. E comece a resgatar isso dentro de você. Essa é uma atividade. Outro ponto também que você pode fazer é isso, resgatar suas qualidades que você tem hoje em diferentes esferas. Como eu falei, essa daí era uma boa mãe. Isso tem um valor imenso, entende? Então, assim, a gente tem que colocar também, resgatar isso dentro de nós. Qual que é o meu valor? O que eu faço bem? O que eu gosto de fazer? O que eu faço algo que agrega, que ajuda muito outras pessoas, né? Esse também é uma outra técnica que pode ajudar a fortalecer essa autoestima, a consolidar. E como eu falei, ela é imprescindível para que você possa ter êxito, sucesso em qualquer área da sua vida. Perfeito. Bom, gente, inteligência emocional, autoestima, como a Harumi explicou pra gente, esses dois fatores se relacionam. A Harumi fala também de mindfulness, fala sobre psicologia positiva e ela faz parte do time Star Training. Ela faz parte desse grupo de mulheres que reuniram várias competências e esse ano tem aí uma série de trabalhos legais aí para o mundo corporativo que estão sendo desenvolvidos aqui na agência Star Meta. Conta pra gente como é que é fazer parte desse grupo e o que você pretende trazer quando tiverem os eventos e as lives e tudo relacionado ao Star Training, Harumi. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto assim muito lisonjeada por essa oportunidade, por fazer parte, porque são pessoas incríveis que estão participando desse time da Star Training. Então eu me sinto assim, acho que lisonjeada por essa oportunidade. Meu pessoal Harumi. Qual a minha proposta? É trazer desenvolvimento humano para as pessoas, é trazer autoestima, é ajudar as pessoas a se tornarem mais fortes e conseguir resgatar para que elas possam ter motivação para prosseguir independente da área que elas estejam, para que elas possam ver aquele brilho que elas carregam dentro delas. Essa é uma das minhas propostas. Além disso, eu também quero trazer conteúdos relacionados à saúde mental. Não só sobre os sintomas, mas principalmente sobre a prevenção. Porque é muito mais fácil trabalhar a prevenção do que quando você tem um quadro já consolidado dentro do seu cérebro, sintoma, toda uma ramificação do cérebro. Eu prefiro trabalhar com a prevenção. Então, trazer um pouco desse panorama de prevenção para a gente poder ter qualidade de vida. Outro ponto que eu gosto bastante é de trazer o mindfulness, a atenção plena. Ele no nosso dia a dia, como ele pode ajudar, e também as técnicas da psicologia positiva para ajudar as pessoas nesse desenvolvimento pessoal. Por exemplo, os treinamentos que eu já dei ou que eu já ministrei envolvem sempre questão da autoestima, gestão de tempo, comunicação dentro do ambiente corporativo, como lidar com as pessoas assim que têm dificuldades de conflito dentro das empresas, né? Então, assim, toda essa parte também da inteligência emocional, para poder trabalhar essa relação com as pessoas. Então, tudo isso são tópicos que eu quero trazer para desenvolver junto com o pessoal aqui da Star Meta. São dos meus legados assim, que eu gostaria de deixar e também de aprimorar nas pessoas, né? Que bacana. E como é que surgiu o convite para você fazer parte da equipe
Star Training? Eu conheci a Carila. A CEO da agência Star Meta, né? A Carila Nonato. Exato. Eu conheci a Carila num evento do Sebrae de networking. Nós conversamos e houve um dia que eu vim aqui para a agência, nós conversamos bastante. E eu já falei um pouco desse trabalho que eu fazia, de treinamento e tudo mais, ela gostou bastante. E aí foi assim que surgiu o convite para participar. E nos treinamentos, assim, que você vai dar pela Star Training, você pretende abordar todas essas questões? E tem novidade também? Está preparando alguma coisa especial? Tô preparando para o nosso Summit. Tô preparando. Vocês vão ter que acompanhar aqui nossas redes para poder ver o que vai surgir, viu? Pois é, a Harumi comentou aqui no início do nosso bate-papo, né? Que ela sempre prepara tudo com muito cuidado, com muito carinho. E ela já tá preparando aí novidades também, né? Tem novidades chegando, então vocês precisam acompanhar a gente aqui para saber o que vai ter. Mas assim, tá vindo um evento muito bacana, muito grande, assim, tá sendo preparado. Então acompanhem, assim, é um time assim de peso, é um time bom. Então, é algo assim que vai ajudar muito no desenvolvimento, no crescimento de vocês. Que legal. E para a gente finalizar, queria que a Harumi falasse um pouquinho sobre o trabalho que ela tem com a gestão de tempo e também com a relação das pessoas com o dinheiro, ou relação difícil, né? Conta pra gente nos teus treinamentos corporativos e aqui na Star Training, você também vai falar desses assuntos, Sim. Que não são tão fáceis, mas que são super importantes. Vou falar primeiro do de gestão do tempo, tá? Dentro desse treinamento, ele é um treinamento bem longo, ele dura aproximadamente 3 horas e meia, e eu ajudo as pessoas a enxergarem quais são as prioridades da vida dela. Para isso eu utilizo abordagens tanto da administração quanto da psicologia humanista. Eu fiz assim um compactado de tudo, preparei o material e explico também sobre o mindfulness. Eu falo sobre os conceitos, porque as pessoas elas precisam aprender a ter qualidade de vida antes de qualquer coisa. Então, com a técnica do mindfulness, você aprende a melhorar sua produtividade, sim. Mas antes disso, você aprende a ter qualidade de vida, usando as técnicas de mindfulness, de atenção plena. Depois disso, eu ensino elas a se encontrarem, em que momento da vida elas estão, baseado ali na pirâmide de Maslow, que é uma parte que vem da administração. Aí, depois disso, a gente faz uma parte de uma matriz para ela descobrir como que ela consegue gerenciar as tarefas do dia a dia dela. Aí depois, na segunda parte, eu trabalho com o organizador de rotina que eu criei para os meus pacientes. Eu criei para os meus pacientes como presente final de ano. E surgiu a ideia, me falaram assim, por que você não vende isso? Por que você não comercializa? E aí eu montei esse treinamento de gestão do tempo. E aí na segunda parte, eu mostro o organizador de rotina, eu explico as forças da psicologia positiva, uma por uma, ensino como você pode usar essas forças e como você pode organizar a sua rotina ao mesmo tempo que você usa as suas forças. Uau, então quer dizer, você aprende a lidar com o tempo. E com técnica de mindfulness também, porque é um organizador de rotina e tudo assim, é tudo com embasamento científico. Então, além de organizar a rotina, você fortalece suas forças. Ele é bem completo. E esse outro que eu tinha feito sobre como cuidar do seu dinheiro com sabedoria, o que eu trabalhei com as pessoas, eu criei um material baseado na minha experiência clínica. Nesse material, eu ajudo as pessoas a identificarem como são os padrões que a família delas carrega com relação ao dinheiro. O que o dinheiro significa, como elas cuidavam disso. Depois eu faço elas olharem para a vida delas atual. E depois, num segundo momento, eu trabalho numa das forças da psicologia positiva, que é o autocontrole. E aí, essa atividade é baseada numa pesquisa científica. Tá. E isso daí tem um embasamento científico para ajudar a pessoa a ter recursos a como lidar com esse dinheiro, né? Dentro da proposta do que ela quer melhorar. Então, desses 2 treinamentos é isso. Ou seja, unir, gente, o emocional ao racional para uma vida melhor, né? Exato, tem que equilibrar. E a psicologia positiva fala muito disso. A felicidade está no caminho do meio. Você vai ter a felicidade quando você conseguir equilíbrio dentro da sua vida, das suas áreas, em tudo. E ela fala que é isso que é a felicidade. Perfeito, muito bom. Queria pedir para a Harumi deixar aqui os contatos dela pra gente, né? Para quem quiser seguir, acompanhar, saber mais dicas, tanta coisa legal que a gente falou aqui, né? Por favor. Bom, para quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, o meu Instagram está como @psicóloga Harumi com H, Harumi, Kawamoto, Kawamoto. Muito legal. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada. Adorei. Também adorei. Viu? Muito bom. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, viu? Também adorei. Foi um prazer, viu? A gente que fica super honrada aqui com a tua presença. Sim. E mais informações sobre o trabalho que a Harumi desenvolve, sobre o Star Training e todos esses assuntos que a gente falou aqui relacionados à psicologia
positiva e tudo mais, você pode acompanhar nas nossas redes, tá? Agência Star Meta. Eu, Cristiane Alcalá, em nome de toda a equipe, deixo o meu beijo para vocês e a gente volta, hein? Com mais Star Metacast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.